Capítulo 4 – Fortalecimento. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Esses dois versos contêm o segredo do fortalecimento. Deus está trabalhando isso dentro de nós e, enquanto Ele o faz, é nosso dever desenvolvê-lo. Esse é o segredo para tornar-se um homem, um marido e um pai de poder. É a chave para esquecer os mitos decepcionantes da vida e encontrar o centro do autêntico propósito e da realização. Provê o combustível que estimula a coragem genuína, a verdadeira integridade e o coração sincero. É tão simples que até crianças podem praticá-lo. Ainda assim, tão profundo em suas aplicações e resultados que os maiores homens da terra nunca foram capazes de esgotá-lo. Deus, o Criador, aquele que falou e então mundos apareceram, está trabalhando em mim. Ele é um Deus pessoal, um Pai celestial que cuida de cada um de nós como se não existisse mais ninguém. Ninguém está excluído de sua atenção. Não importa como tenha sido seu passado, o quanto seu presente possa ser complicado, não importa quão sombrio seu futuro pareça ser, Ele estará com você e comigo. Ele tem a resposta para cada problema e a solução para cada falha. Não há nada que precisemos que Ele não possa prover. Essa é a graça que nos salva. Então, como podemos adquiri-la? Como isso funciona do ponto de vista prático? Quando Deus me tirou da minha busca por mitos para segui-lo através de uma experiência no campo, não tinha a menor ideia por onde ou como começar. Abri a palavra de Deus para procurar algo que tivesse algum efeito sobre mim. Foi quando Filipenses 2, 12 e 13 apareceu e reconheci que era a peça que estava faltando. É muito simples. A cada dia, a todo momento, devemos reconhecer rapidamente a voz do Espírito Santo, gentilmente sugerindo que nos desviemos para a direita ou para a esquerda. Quando respondemos com fé e cooperação, Ele supre todas as nossas necessidades. O elo perdido. Costumava pensar na graça como um favor imerecido, e ela é realmente isso. Mas, por experiência própria, embora essa definição satisfizesse meu intelecto, permanecia vaga em sua aplicação à minha caminhada diária na vida cristã. Eu poderia cantar graça excelsa, embora soubesse em meu íntimo que estava constantemente perdendo o controle de minha vida, especialmente em casa. Se minha esposa dizia algo que eu não gostava de ouvir, ficava irritado e criava todo tipo de tensão entre nós. Ainda assim, todos na igreja pensavam que eu era um cristão sincero. Pior ainda, enquanto observava os homens ao meu redor na igreja, todos que conhecia tinham basicamente experiência espiritual idêntica à minha, e ficava muito assustado em pensar que isso era tudo que eu poderia conseguir. Deveria existir mais sobre cristianismo do que a vida que eu estava vivendo, cheia de esforços e boas intenções, mas sempre falhando onde mais se exigia sucesso. Perguntava-me, seria a graça meramente o perdão divino para nossas falhas contínuas? Ou pode a graça verdadeiramente nos fortalecer? Filipenses 2, 14 e 15 me convenceu de que a graça de Deus tinha o objetivo de fazer muito mais do que eu jamais havia experimentado. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada,
na qual vocês brilham como estrelas no universo. Sabia que eu não estava à altura. Não importava o quanto tentasse, não conseguia parar de reclamar e discutir. Era completamente incapaz de vencer falhas como irritação e raiva, quanto mais ser uma luz no mundo. Se Deus quisesse que eu fosse, então a graça deveria ser muito mais que isso. Decidi testar Deus para ver se Ele poderia realmente cumprir o que diz em Sua palavra. Enquanto pesquisava, comecei a ver que a graça não é apenas uma força abstrata, mas é Deus dizendo: Jim, eu sou seu auxiliador. Você pode contar comigo. De maneira alguma o deixarei, jamais o abandonarei. Você pode ter se metido nessa confusão, mas eu o conduzirei para fora dela. Segure minha mão, eu lhe mostrarei o caminho. Isso realmente é um favor imerecido. E todos nós somos objeto desse favor. Deus não escolhe favoritos, e o pregador não recebe mais graça que o bêbado na sarjeta, porque Deus exerce sua graça em favor de todos. Ninguém pode merecê-la, ninguém pode obtê-la por seus próprios méritos. Nosso bom comportamento não nos rende nenhum bônus. Ele já se entregou tão completamente a nós que não há mais nada para dar. Então, por que eu não estava experimentando o poder de Deus através de sua graça quando Sally me irritava ou meus filhos me tiravam do sério? Era simplesmente por não reconhecer a graça quando ela estava bem diante de mim. Fui levado a entender que a graça de Deus é a sua presença contínua em minha vida, me chamando, suplicando, me convidando, tentando me salvar no presente, aqui e agora, para que Ele possa me guiar, dirigir, fortalecer, redimir e me restaurar. É a sua influência divina em meu coração, mas a maioria de nós resiste à influência divina. Vejamos como a graça funciona em nossa vida diária. Treinador infalível. Eu jogava como meio-campo durante as partidas de futebol na escola. Quando o treinador explicava sua estratégia, nós a seguíamos. Quando amadureci, vi o paralelo com minha jornada cristã e que jogador tolo eu havia sido. Estava jogando o jogo da vida por mais de 30 anos como se eu fosse o treinador. E queria que Deus, o treinador, abençoasse e fizesse prosperar qualquer jogada que eu realizasse. Até onde o mundo julgava, eu estava fazendo um bom trabalho. Mas, para ser franco, eu sabia que estava sendo um desastre. Eu me atrapalhei quando tive que sustentar um relacionamento amoroso com minha esposa, quando tive que ser um pai de verdade para meus filhos e quando realmente tive que lidar com meus defeitos de caráter. Então, fiz um pacto com Deus. Eu pararia de coordenar meu próprio jogo. Eu o contrataria para ser meu treinador. Começaria imediatamente a deixá-lo dar as instruções durante meu dia. Coloquei minha vida, meu casamento e minha família em suas mãos. Decidi desenvolver uma audição tão sensível à sua voz tranquila e suave que o mais leve sussurro me levasse à ação. Deus conhecia as mudanças, atitudes e abordagens que seriam necessárias. Eu as cumpriria assim que Ele chamasse minha atenção durante o dia. Bem, logo descobri que havia um problema, porque embora Deus parecesse estar muito próximo quando eu estava de joelhos no silêncio da manhã, as tentações raramente se apresentavam quando eu estava preparado para elas. Era quando as pressões da vida começavam a se formar e o barulho e as distrações cresciam que meus pensamentos sobre Deus e o que eu queria que Ele fizesse em mim retrocediam
até o ponto de serem engolidos pelo estresse e provações da vida. Era quando eu falhava continuamente, mesmo quando sabia que Deus queria me conduzir. Eu estava frustrado. Foi nesse ponto que o treinador divino me lembrou do tempo em que participei de jogos de futebol americano. Jogos com um barulho terrível e o incômodo da chuva gélida, neve ou lama, o que era muito desgastante. Mas, ainda assim, sempre me esforçava para ouvir e entender as instruções e então sabia o que fazer. Essa era a lição que poderia facilmente aplicar à minha vida pessoal. Deveria desenvolver a mesma sensibilidade para a graça de Deus, sua voz mansa e suave falando à minha mente. Às vezes, quando a partida não estava indo bem, a correria e a pressão para se preparar para a próxima jogada crescia, até que mal se conseguia prestar atenção às jogadas. Quando isso acontecia, pedíamos um tempo. Por apenas um breve e abençoado minuto, nós nos juntávamos, descansávamos, ouvíamos mais uma vez as instruções e então voltávamos com um novo plano para ganharmos. A boa notícia é que isso funciona tanto para o futebol quanto para o jogo da vida. Quando nos apressamos e corremos, quando o diabo nos tem repelido e diante do perigo, precisamos pedir um tempo a sós com nosso treinador e parar para ouvi-lo. Assim, verdadeiramente estaremos ouvindo a voz de Deus. Esse é o relacionamento no qual confio e do qual dependo completamente. Procuro seguir tudo que o treinador celestial sugere. Poucos, muito poucos, conhecem Deus em nível pessoal. Quase nenhum de nós acredita que a presença de Deus pode ser tão real assim. Estamos muito acostumados a coordenar nossos próprios jogos, incluindo nossa religião. Lemos as Escrituras e então planejamos fazer o que Deus manda por nossa própria sabedoria e força. Isso não é cristianismo, isso é humanismo. Por que isso acontece? É porque ainda estamos no comando. Estamos definindo nossas próprias jogadas e planejando nossos próprios jogos. Estamos tão acostumados com a ideia de dirigirmos nossa vida que não percebemos o quanto isso nos é destrutivo. Lúcifer também teve essa mesma ideia e, com isso, iniciou todo esse doloroso conflito no qual nos encontramos hoje. Foi a autossuficiência que levou Adão e Eva ao pecado, e ela está arraigada no coração de cada um de nós. Mas não precisamos continuar assim. Quando Paulo diz em Romanos 1,17 que o justo viverá por fé, significa que deixamos de lado nossa autossuficiência e concordamos em viver a vida sob a orientação divina. Deus nunca esperou que fizéssemos tudo sozinhos. Nem mesmo Jesus o fez. Ele enfaticamente declarou: eu nada posso fazer de mim mesmo. Muitos homens e mulheres sinceros têm rejeitado a ideia de ter um treinador pessoal que revela sua vontade não apenas pelas Escrituras ou providência, mas pessoalmente, ao indivíduo exatamente como fazia nos tempos bíblicos. Várias vezes, quando Davi perguntava ao Senhor: devo ir? Seu treinador, o Deus do universo, respondia: vá ou espere. Deus encontra uma grande barreira ao tentar nos oferecer essa ajuda constante. Enquanto ainda estivermos no comando de nossa vida e permanecermos assim, não há muito que Ele possa fazer por nós. Quando decidi ter uma experiência mais profunda, comecei a procurar passagens como: o Senhor te guiará continuamente. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. E todo homem, pois, seja pronto para ouvir.
Nesses textos, vi algo que estava faltando em minha vida, relacionado com os exemplos dos grandes homens da Bíblia. Percebi que eles reconheciam a voz de Deus quando se manifestava não apenas nas Escrituras, mas em sua vida. Compreendi que precisava direcionar minha audição em direção ao céu, ouvir e então obedecer. Precisava arranjar um tempo para me reunir com meu treinador, ouvir suas instruções e então sair e executar a jogada. Testando. Na vida dos grandes homens de Deus, desde os tempos antigos, vi as experiências que eu almejava. Então comecei a praticá-las. Conhecia a expressão religião experimental, mas até aquele ponto não sabia o que significava a crença em um Deus que dirige nossa vida em um mundo real e prático. Então, apresentei a Deus minhas lutas, estudei sua palavra para conhecer sua vontade, empenhei-me em discernir a voz divina e então coloquei em prática o que achava que ele estava me dizendo. A princípio, o progresso foi lento. Tentava novamente e novamente errava. Comecei, então, a aprender com os meus erros e essa experiência me conduziu para mais perto de Deus. Antes, eu estava condenado a errar porque não entendia como andar e falar com Deus. Procurei então mudar meu hábito, profundamente arraigado, de querer controlar minha própria vida. Resolvi deixar Deus liderar. Não se vence a autossuficiência de uma só vez. É uma experiência gradativa. Pouco a pouco, eu comecei a fazer progresso. Passos de bebê. Lembro-me de como ensinei meus filhos a andar. Eles davam seus primeiros passos cambaleando para a frente e para trás, de um lado para o outro, e caindo de vez em quando. Você acha que eu lhes dizia, seu estúpido, você nunca vai aprender a andar, pode esquecer? Não, de forma alguma. Eu os encorajava a ficar em pé e tentar novamente. Instruía-os a partir das linhas laterais, dizendo, vamos lá, você consegue. Só mais um passo, você está quase chegando, continue. Não importa quantas vezes você caia, mas quantas vezes você se levanta. Assim é com o nosso Pai Celestial. Ele sabe que passamos a maior parte de nossa vida engatinhando e pensando que essa é a única forma de chegarmos lá. Ele entende que temos pernas bambas e pouco equilíbrio quando nos levantamos pela primeira vez e estamos propensos a voltar ao método que estávamos acostumados. Ele sabe que cairemos muitas vezes ao longo da jornada. Sua maior preocupação é que aprendamos a andar. Ele permanece ao nosso lado, não importa quanto tempo leve. Ele nos enxerga como seremos e não como somos agora. Além disso, tentar andar e cair de cara no chão não é perda de tempo, mas parte do processo para superar o passado. Diferentemente dos bebês, carregamos conosco todos os tipos de erros e a bagagem de nosso passado, enquanto eles aprendem a andar da forma certa desde o início. Todos nós temos feito grandes buracos em nossa estrada. Quando finalmente decidimos andar no caminho que Deus designou para nós, tropeçamos e caímos várias vezes nas trilhas da vida. Isso não deve nos desencorajar. Tentar, cair e tentar de novo chama-se aprendizado. Tentar, cair e desistir é fracassar. Assim como um bebê finalmente aprende a andar, também podemos aprender a caminhar com Deus. Todos temos dificuldade em nos submeter à guia divina. Isso acontece porque é estranho para nós deixar que outro assuma a direção de nossa vida. Porém, uma vez que experimentamos e nos aventuramos a dar os primeiros passos, uma nova vida surgirá e isso fortalecerá nossa alma.
Como funciona? Deixe-me mostrar como isso funciona, dando-lhe como exemplo um dia normal em minha vida. Não sou seu modelo, mas talvez meu exemplo possa ajudá-lo a encontrar seu próprio caminho de poder. O início de cada dia representa para mim uma nova partida no jogo da vida. Preciso de um tempo com meu treinador. Certifico-me de que esse tempo seja reservado. Acordo por volta das 5 horas da manhã e vou correr lá fora. Imagine a cena. Vivemos em um vale pouco explorado que faz fronteira com o National Glacier Park. Robustos e íngremes picos erguem-se a leste e montanhas arborizadas margeiam a oeste. É um lugar pacífico e calmo. Tudo que desperta meus sentidos quando saio pela porta é criação direta de Deus. Enquanto caminho pela trilha até o rio, vejo relances da aurora que se aproxima ou talvez assusto uma corça pastando por perto. Minha mente começa a sintonizar-se com o Criador de tudo aquilo. Ele está lá, sempre. Meus pensamentos voltam-se às pessoas de minha família e outras com as quais me relaciono. Coloco-as perante Deus, pedindo que guie e abençoe cada uma delas, as quais Ele conhece melhor que eu. Conto-lhe minhas preocupações, minha necessidade de sua intervenção e proteção, meu reconhecimento por seu constante zelo em minha vida. Volto para casa bem acordado e alerta. Após um banho, vou à minha escrivaninha. Abro a Bíblia e a leio por cerca de meia hora. Esse momento com a palavra de Deus é essencial se quero reconhecer a voz de Deus e seus princípios. Entenda, a voz divina não é a única que atrai nossa atenção. Nosso próprio raciocínio, o qual chamo de voz interior, é uma voz muito poderosa e quando aparenta ser nossa única opção, ela parece correta. O raciocínio dos outros influencia nossos pensamentos e opiniões. E é claro, temos um inimigo que está constantemente trabalhando para nos conduzir a becos sem saída. Podemos facilmente confundir essas vozes com a voz de Deus e segui-las, pensando que estamos obedecendo ao Senhor. Podemos até ser sinceros, mas estaremos sinceramente errados. Os princípios de Deus, como revelados em Sua palavra, provêem maneiras para discernirmos quem está falando à nossa mente. Nunca poderemos esgotar as Escrituras. Não é porque li a Bíblia do início ao fim, conheço todas as suas histórias, sei onde posso encontrar textos que provam várias doutrinas, que não precise de um tempo para a palavra de Deus diariamente. A verdade é que Deus sempre nos fala de um modo novo, cada dia. O que Deus me falou ontem foi suficiente para ontem, mas hoje a experiência precisa se aprofundar. A palavra de Deus é sempre nova, porque tem o poder de tocar fundo o nosso coração, em qualquer momento ou circunstância pela qual estejamos passando. Após 30 minutos com a Bíblia, minha mente está geralmente calma. Está vazia de vozes interiores e preenchida com as orientações divinas. Meus pensamentos estão sujeitos a Deus. Então, fico em silêncio. Ajoelho-me e o adoro. Louvo-o por ser quem é e agradeço por sua proteção em minha vida e na vida dos outros. Falo com ele como a um amigo, partilhando minhas alegrias, preocupações, inquietações e planos. Confesso-lhe minhas falhas e peço sua graça purificadora e fortalecedora. Comprometo-me a estar atento à minha consciência, de acordo com os princípios de sua palavra durante aquele dia. Acima de tudo, eu fico atento à sua voz. Muitas pessoas buscam o Senhor como se ele fosse algum tipo de entregador e lhe dão uma lista com o que querem que faça por elas.
Embora certamente haja espaço na oração para partilhar nossas necessidades com Deus, é muito mais vital entregarmos nossa vida a Ele. Antes de pedir-lhe que nos faça algo, precisamos cultivar o hábito de ouvi-lo durante nosso dia. Não controlamos a Deus? Não podemos dizer: aqui estou, mas só tenho 10 minutos. Dize-me tuas instruções para esse dia. Agir assim seria dar ordens a Ele. Dou ao Senhor a oportunidade para que fale a minha mente enquanto estou ajoelhado. Se ela não está calma, leio um texto das Escrituras para me concentrar na vontade de Deus. Se eu estou lutando com algo, geralmente vou caminhar e converso com Deus em voz alta. Essa comunhão é essencial para me tornar atento à sua orientação durante meu dia e para motivar-me a agir como Ele me mandar. Diminuindo o passo. Com o passar dos anos, descobri que reduzir o barulho em minha vida tem me ajudado a ser mais atencioso à voz do meu treinador. Sou, por natureza de formação e preferência, um papa-léguas. Meu treinador tem trabalhado comigo para reduzir meu passo e fazer-me encontrar equilíbrio, porque quando corro muito rápido, não escuto tão facilmente sua divina voz. As muitas vozes deste mundo tornam-me confuso. Por essa razão, eliminei a televisão, rádio, jornais e revistas. Muitas pessoas têm problemas com ambientes quietos, mas aprendi a apreciar o silêncio porque posso discernir com mais nitidez a voz do meu treinador, dirigindo-me para a vitória. Enquanto coopero desse modo, sinto a presença de Deus começando a brilhar dentro de mim. Quando começo a andar nessa luz, meus hábitos mudam. Começo a tratar os outros mais educadamente. Procuro satisfazer as necessidades alheias antes das minhas. Descubro que a vontade de Deus é infinitamente melhor que a minha. Isso é o que significa ter uma fé viva, uma fé ligada a um Salvador real e presente. Da oração às atividades. Chega, então, a hora de desenvolver as atividades do dia. Quando termino meu breve estudo, olho para o quarto que Célia e eu dividimos e vejo se a cama está desarrumada. Aprendi que quando você permite que Deus esteja no comando de sua vida, Ele pede que faça coisas que normalmente não faria. Começo a descer as escadas, mas sinto que deveria voltar e arrumar a cama. Mas, Senhor, esse é o trabalho da Célia. Quem está no controle, Jim? A decisão final é sempre minha. Bem, Senhor, acho que seria um gesto bonito para minha Célia. Sim, Jim, ela ficaria muito feliz. Tudo bem, Senhor. Não é o que quero, mas que a tua vontade seja feita. Vamos arrumar a cama. É simples. Prontidão para atender à vontade de Deus versus a minha própria. 5 minutos depois, estou pronto para o culto familiar. Cantamos um hino, nos ajoelhamos para uma oração, lemos vários parágrafos que nos encorajam no caminho cristão e discutimos em detalhes o significado deles para nós. Encerramos com uma oração e Célia começa a preparar a refeição. Dirijo-me até a escrivaninha para começar as atividades. Olho para trás e vejo minha Célia tentando não apenas preparar a comida, mas também dobrar as roupas lavadas, colocar mais peças de roupas na máquina e depois guardar as outras. Aquela voz tranquila e suave do meu treinador me diz novamente: com certeza ela gostaria de um pouco de ajuda e encorajamento. Mas, Senhor, eu realmente quero começar o meu dia, não o dela. Todos somos egocêntricos de uma forma ou de outra. Parece até que os resultados são mais importantes que as pessoas. Estou indeciso. Todos ficamos assim algumas vezes. Ajudarei Célia? Penso sobre isso por alguns instantes e rendo-me à sugestão do meu treinador.
Sally fica comovida quando me vê limpando a cozinha e guardando as roupas. Eu amo o grande sorriso que vem de seu coração e ilumina seu semblante. A verdade é que o amor à noite começa sempre com amor durante o dia. Não que essa seja nossa motivação ou foco, mas é a razão pela qual muitos homens encontram uma parceira indiferente à noite. Vamos lá, homens, pensem nisso. Se invertêssemos os papéis, quantos de vocês seriam carinhosos com o marido que o evita durante o dia e o persegue à noite? Tomamos um ótimo café da manhã juntos, sem televisão, jornais, rádio ou similares, para distrair nossa atenção. Conversamos sobre nós, nossos filhos e o futuro. Esse é um tipo de vida livre e revigorante. Lavamos a louça juntos e Sally está radiante. Ela está feliz e apaixonada. Minha obediência ao meu treinador encorajou-a. Quantas esposas recebem pelo menos um pouco de atenção do marido durante o dia? Não é sem razão que o casamento está desgastado e sem brilho. Além do mais, que tipo de ministério eu teria se escrevesse e falasse sobre vida cristã, mas tratasse Sally como um objeto em casa? Tudo o que fiz foi ouvir meu treinador sobre qual seria a próxima jogada. Não é tão complicado como pode parecer, mas requer a renúncia da minha vontade e do meu jeito de agir no momento. Chama-se viver à sombra do nosso Salvador. Sua situação pode variar e as circunstâncias podem ser diferentes, mas o princípio é o mesmo. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui estou, Senhor. Usa-me como instrumento de tua justiça, que eu não viva meramente para mim mesmo, mas para o benefício dos meus amados a cada dia, até o fim da minha vida. Isso vai além da religião e tem a ver com o coração do cristianismo, que é o Calvário. Esse monte representa renunciar minha vida para o bem de outros. Não quero que você pense que isso é deprimente, ao contrário. Sou provavelmente o marido e pai mais feliz do mundo, o homem mais realizado. Pode ser difícil entregar a direção da vida a Deus, mas as recompensas de um casamento revitalizado e revigorado e uma família íntima e unida são os resultados dessa entrega. Papaléguas versus tartaruga. Finalmente começo a trabalhar em minha escrivaninha. Geralmente enfrento desafios monumentais, exatamente como você em seu trabalho. O ministério que Deus me designou cresceu e envolve muitas pessoas participando em suas atividades específicas. Como eu disse, sou um papaléguas que gosta de ver as coisas acontecerem. O problema é que algumas pessoas com quem trabalho são tartarugas e precisam de tempo para ser criativas. Deus criou a ambos, porém os papaléguas podem pressionar as tartarugas a ponto de elas quererem se esconder em seus cascos, e as tartarugas podem ficar tão obcecadas em ser criativas que acabam esquecendo que o objetivo é cruzar a linha de chegada. Certo dia, eu estava checando alguns DVDs, algo relacionado com o trabalho publicitário. Certamente alguém, em algum lugar, pisou na bola. E para meu dissabor, tive que administrar aquela bagunça e levar o projeto adiante. Recentemente tive que chamar a atenção de uma tartaruga que parece ter duas velocidades, devagar e mais devagar ainda, e apenas duas marchas, atrasado e completamente fora de rumo. O prazo de entrega de certo projeto já havia expirado uma vez e agora tudo que eu tinha eram desculpas. Fui tentado a apelar para meu temperamento e não ao Espírito Santo ao lidar com o responsável por aquele projeto. Seria muito fácil para mim, um papaléguas, passar por cima daquela tartaruga e eu sabia disso.
Eu não sei onde você se encaixa nesse cenário, se você é a tartaruga que precisa sair de seu casco ou o papa-léguas que precisa desacelerar. Em ambos os casos, eles precisam encontrar o equilíbrio em Jesus. Precisam de uma mudança radical em sua maneira de agir e um treinador divino para orientá-los. Completei minha ligação e pude sentir a tensão crescendo. É aqui que muitos de nós perdem a dependência de Deus e fazem as coisas com as próprias mãos. Aparentemente, deixamos que a presença de Jesus se enfraqueça, enquanto confiamos cada vez mais em nossos próprios pensamentos, emoções, habilidades e métodos para resolvermos os problemas. Gol. Fiz uma pausa ao telefone. Meu silêncio falava alto. O que estou fazendo? Estou consultando meu treinador para uma nova abordagem que nos colocará na linha de chegada como parte do mesmo time. Isso é o que eu chamo de grande mudança. É quando entrego meus problemas a Deus e troco-os por sua paz e solução. Quando faço isso, leva de 15 a 20 minutos para recuperar meu autocontrole em Cristo. Sou como um corredor que começa a correr 1,5 km em 10 minutos. Então, com treinamento, reduz seu tempo para 8 minutos, depois 6 minutos e finalmente chega a 4 minutos. Assim também acontece com a vida cristã. Aquelas coisas que levavam tempo para ser vencidas, agora pelo poder de Cristo as vencemos com mais rapidez e eficiência. De repente tive uma nova ideia e disse ao meu amigo tartaruga: o que você faria se estivesse em meu lugar? Estou frustrado e preciso de sua ajuda. Senti uma mudança de atitude no outro lado da linha. E ele começou a buscar uma solução para o problema. Então me disse: eu ouvi seu problema, Jim. Deixe-me pensar sobre isso e então ligo para você. Meu trabalho ainda não havia terminado. Deus tornaria a minha lição ainda mais profunda e me fez orar por esse homem enquanto ele ponderava sobre nossa situação. Peguei-me orando: Senhor, por tua graça, presença, sabedoria e força, toque esse homem de maneira que mova a sua alma. Ajuda-me a continuar descansando em Ti, qualquer que seja o resultado. Ajuda-me a entender que estás mais interessado no caráter do que no resultado, e que a força para executá-lo é Tua e não minha. Não consigo orar por alguém dessa maneira, a menos que meu coração esteja transformado, e em lugar de frustração, cultivo um profundo e sincero interesse pelo indivíduo, vendo-o como um precioso ser humano. Esse é o segredo que impede que Jesus desapareça em meio às preocupações do meu dia e não deixa que minha sabedoria, emoções e pensamentos tomem conta de mim. Essa grande mudança, a troca de meus pensamentos, sentimentos e emoções pela sabedoria e planos do meu treinador, me faz marcar um gol. A grande mudança nos espera em todo momento e lugar, mas cabe a nós pedir um tempo. Se o dia, as circunstâncias ou os sentimentos estão tomando conta de nós. Para mim, é uma pausa em meio à batalha, só para me lembrar quem está no comando. Quando estamos motivados o suficiente para filtrar tudo através do nosso treinador divino, a grande mudança ocorre. Essa é a nossa força, mas é nossa apenas quando estamos continuamente ligados à fonte divina de poder. Meu auxiliar tartaruga ligou-me de volta, assegurando-me de que o material estaria pronto em 24 horas. Torci para que ele cumprisse o que havia prometido. Todavia, quer ele cumprisse sua promessa ou não, seria melhor ficar tranquilo do que frustrado. A hora do balanço. Era meio-dia.
As atividades da parte da manhã haviam me deixado exausto e com os nervos à flor da pele. Convidei minha esposa para relaxarmos em nosso balanço lá fora. Enquanto bebericávamos um copo de água fresca, de uma nascente da montanha, fui tentado a mencionar a conversa que tivera com meu auxiliar tartaruga e o ceticismo quanto à sua promessa de entregar-me em tempo o trabalho. Então meu técnico sugeriu: Jim, dê um descanso à sua esposa. Não adicione esse fardo ao dia dela. Pergunte sobre o novo capítulo do livro que ela está escrevendo. Tenha uma conversa otimista, não pessimista. Essa fora uma nova jogada. Novamente meu treinador estava exigindo uma escolha. Parece que minha vida é feita de uma porção delas. Deus diz: escolhei hoje a quem sirvais. Essa é a verdadeira vida cristã. Está além da mera crença e é relacionada a uma vida de fé, entrega e dependência daquele que nos ama com amor eterno. Ele está envolvido. À tarde, uma das minhas tarefas era colocar várias casinhas de passarinhos na nova campina, que havia sido criada por um incêndio florestal em um canto de nossa propriedade. Reuni as ferramentas e materiais que achei que precisaria, incluindo um pequeno par de alicates. Um pensamento veio à minha mente. Por que não leva também o alicate grande? Isso é uma ideia boba, pensei. Só preciso dos menores. Os pregos dessas casinhas são pequenos. Prontamente dispensei a sugestão e marchei para realizar minha tarefa. Pendurei aquelas casinhas a uns 400 metros de distância de minha garagem. Para completar o trabalho, eu precisava fixar vários pregos pequenos e para isso peguei meu alicate pequeno. Comecei a usá-lo, mas descobri que não funcionava porque uma das pontas estava quebrada. Tive que andar todo o caminho de volta até minha garagem para apanhar o outro alicate. No caminho, maravilhei-me com o cuidado do meu treinador para comigo. Ele se envolve até nos pequenos detalhes da minha vida e quer me salvar da minha falta de visão, se eu apenas o ouvir. Renovei, então, meu desejo de ser guiado por ele. Intervalo. O resto da tarde, continuei sendo bombardeado por telefonemas. Apareceu uma visita inesperada e tive uma grande decepção. O gerador, nossa única fonte de energia, estava pifando. Não consegui fazer nada que queria naquela tarde. Tudo o que fiz foi sob a tirania da urgência. E eu sou alguém que gosta de concluir as tarefas. Às 6:30 da tarde, minha esposa me olhou com um daqueles olhares como que dizendo: você não precisa fazer mais nada. Vamos fazer uma longa caminhada até o rio. Lutei internamente. Preferiria consertar o gerador. O papaléguas interior estava perdendo a paciência e querendo assumir o controle. Fui tentado a dizer: vá sem mim, tenho muita coisa para fazer. Mas ouvi uma voz mansa e suave dizendo: venha repousar um pouco à parte. Novamente a luta era sobre quem ficaria no comando. Sabia o que devia fazer, mas a questão não tinha que ver com o conhecimento, mas com sua aplicação. Eu me empenharia no trabalho que estava mais próximo ou sucumbiria à tirania da urgência? Então decidi: vamos, o gerador pode esperar até amanhã. Meu papaléguas ficou sob o controle de Deus. Ele venceu, e eu também. Quando vou para a cama à noite, percebo que uma forte mão dirige minha vida e que, se eu permitir, desenvolverá em mim um novo caráter, revitalizará meu casamento e unirá cada vez mais minha família. Como posso dizer não?
Que audácia pensar que poderia conduzir minha vida sozinho. Como meu Senhor tem sofrido ao esperar que eu notasse seu supremo interesse pelo meu bem-estar. Qual era a diferença entre Pedro e Judas? Ambos eram discípulos de Cristo e participavam de seu ciclo de amizade. Ambos tinham sérias falhas de caráter. Estavam acostumados a ser seus próprios treinadores. Tiveram a oportunidade de abandonar o controle da vida e entregá-lo a Cristo. Pedro aceitou, Judas não. Com qual dos dois você se identifica? O que queres que eu faça? Se você percebe que tem dirigido o seu próprio jogo, por que não trocar de lado? Por que não tentar por apenas 30 dias? O que você tem a perder? Por apenas 30 dias, simplesmente concentre-se na pergunta que Saulo fez quando finalmente parou de seguir sua própria estratégia e começou a ouvir a voz divina do seu treinador. Senhor, que queres que eu faça? Essa é a pergunta que deve ser feita quando você se levanta, segue seu dia e quando vai se deitar. Apenas permita que Deus tome conta de você. O máximo que você puder, por 30 dias. Siga seu plano como você entender. Torne sua esposa e seus filhos uma prioridade acima de si mesmo. Viva para honrar seu nome em cada conversa e em cada atividade durante seu dia. O que você verá será incrível. Tenho desafiado muitos homens a tentar esse programa para mudar de vida e muitos deles têm me procurado para dizer: Deus é real, Ele está lá, Ele realmente fala comigo. Minha esposa, meus filhos e minha família, todos dizem que veem diferença em mim. Reconheço que tenho ferido aqueles que amo e estou encontrando poder para curá-los. Pensei que me sentiria preso. Em vez disso, sinto-me livre. Vamos lá, entre nessa. 30 dias não é muito tempo. Simplesmente largue tudo e deixe Deus ser seu treinador.